O sol nascia lentamente por trás das serras secas, desenhando sombras longas sobre a vegetação espinhosa. Era como se o sertão respirasse fundo antes de começar mais um dia de luta, poeira e sobrevivência. Naquela manhã em especial, porém, havia algo diferente no ar. Os pássaros que normalmente cantavam ao amanhecer estavam estranhamente quietos, como se também soubessem que algo terrível estava prestes a se revelar. O silêncio era tão denso que parecia pesar sobre a terra rachada. Era como se o sertão inteiro estivesse esperando por uma resposta ou temendo uma. Foi nesse clima de inquietação que Severino, homem conhecido pela coragem e pela fama de enxergar o perigo antes de qualquer um, cruzou a pequena estrada de barro, que levava até a vila de São Bento da Serra. Ele já estivera em muitos lugares uns perigosos, outros mais perigosos ainda, mas foi a expressão vazia dos moradores, que encontrou no caminho, que lhe fez gelar o sangue. Ninguém falava, ninguém sorria, ninguém gesticulava, apenas olhavam para ele com um misto de esperança e desespero. E isso, para alguém como Severino, era sinal claro de tragédia. Ele desceu do cavalo, sentindo o cheiro de fumaça no ar. Não era fumaça de fogão, nem de incêndio acidental. Era o tipo de fumaça que nasce de muitas velas acesas ao mesmo tempo, daquelas que anunciam velório. E quanto mais ele se aproximava da praça principal, mais forte o cheiro ficava. O coração de Severino batia pesado no peito. O sertão estava silencioso, mas sua intuição gritava. Ao dobrar a última curva, viu a multidão silenciosa reunida em frente à velha igreja de Apique. Homens com chapéus nas mãos, mulheres de véu escuro, crianças agarradas às saias das mães, sem entender nada, mas sentindo tudo. Era uma cena que não combinava com o horário. Velório ao amanhecer não era costume. Aquilo já dizia que a morte tinha vindo de forma errada, e que a justiça tardaria se ninguém fizesse algo. Severino se aproximou devagar, em respeito, mas também porque queria observar sem ser visto. Ele era conhecido, mas não era querido por todos. Alguns o admiravam, outros o temiam. Talvez por isso ninguém teve coragem de tocar nele quando ele parou diante da porta da igreja. O corpo estava lá dentro. Ele não sabia de quem era ainda, mas sabia, antes mesmo de ver, que seria alguém importante. Quando entrou, o cheiro de vela e suor queimado preencheu seu nariz. Os olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à penumbra, e então o viu. Sobre uma mesa simples, coberta com um pano branco, estava o corpo de um homem forte, alguém acostumado a enfrentar o mundo. Mas agora estava imóvel, pálido, marcado pela violência. Havia sangue seco na lateral da camisa, e no rosto, uma expressão de surpresa amarga, como quem não teve tempo de reagir. Severino sentiu um golpe no peito. Conhecia o morto, e conhecia muito bem. Era Zeca Araújo, vaqueiro valente, pai de família, homem que nunca recusou ajuda a ninguém. Mas havia mais. Zeca era também uma das poucas pessoas que enfrentavam, mesmo que às escondidas, a tirania de um coronel que dominava aquelas terras. Um homem temido, poderoso e cruel. Um homem que faria qualquer coisa para manter sua autoridade absoluta. Um homem que não aceitava desobediência e que pagava matadores para calar quem o desafiasse. Severino respirou fundo, firme. Foi aí que sua atenção foi chamada por algo ainda mais marcante do que a morte do vaqueiro. A presença de uma menina sentada num banco da igreja. Pequena, frágil, com um vestido manchado de poeira. Ela segurava uma boneca feita de pano velho. Mas o que mais chamou atenção foi que ela não olhava para o corpo, não olhava para nada. Seus olhos fixavam o vazio, olhos opacos, sem brilho, olhos que nunca viram a luz. A menina era cega. Severino se aproximou. A menina virou o rosto levemente, como se percebesse sua presença antes mesmo de ele abrir a boca. Ela parecia tentar adivinhar quem havia chegado pela respiração, pelo som das botas no chão, pelo cheiro de couro e suor. E antes que ele pudesse dizer qualquer palavra,
Ela sussurrou: Senhor, o que vão fazer por meu pai? A frase acertou Severino como uma facada. Agora ele entendia. A menina era filha de Zeca, e estava ali sozinha, sem mãe, sem irmãos, sem parente algum por perto. O silêncio da vila começava a fazer sentido. Não era apenas luto, era medo. Medo tão grande que fazia todos recuarem, deixarem aquela criança ao lado do pai morto, sem coragem de assumir o que aquilo significava. Severino engoliu seco. A menina segurou firme a boneca, como se fosse a única coisa que ainda a mantinha em pé. E então falou de novo, desta vez com mais firmeza do que qualquer adulto naquele local. Eu sei quem fez isso, moço. Ouvi a voz. Eles diziam que Zeca merecia morrer por falar demais. Meu pai só queria justiça. Mas agora quem vai querer por ele? A igreja pareceu ainda mais silenciosa. E Severino sentiu o olhar de todos sobre ele, como se esperassem que fosse ele o responsável por trazer alguma solução. Não era a primeira vez que ele se via diante de um pedido impossível, mas nunca tinha sido tão pesado quanto ouvir aquilo dos lábios de uma criança, que nem podia enxergar o próprio luto. Severino agachou ao lado da menina e tomou cuidado para falar com uma calma que não sentia. Eu vou descobrir o que aconteceu, e vou fazer o que precisa ser feito. Você tem a minha palavra. A menina estendeu a mão, procurando o rosto dele para confirmar se as palavras eram verdadeiras. Ele segurou sua mão pequena, fria, frágil, e sentiu que naquele gesto havia mais coragem do que em qualquer arma que já empunhara. A menina respirou fundo e soltou: Então não deixe meu pai morrer pela segunda vez, moço. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Severino, quando ele deixou a igreja. O sol já estava mais alto, tornando o calor insuportável, mas o calor não incomodava mais. Ele sentia outra coisa queimando dentro de si: indignação, e um instinto antigo, profundo, quase esquecido, mas que agora despertava como fera ferida. Do lado de fora, os moradores observavam cada passo dele. Ninguém ousava falar. As bocas tremiam, mas os olhos diziam tudo: medo, opressão, espera. Esperavam por alguém que fizesse o que eles não ousavam fazer. Esperavam por Severino. Ele montou no cavalo, respirou fundo e mirou o horizonte. A morte de Zeca não tinha sido fruto de briga qualquer. Havia método, intenção, recado. E aquele recado só tinha um possível emissor: o Coronel Elias Montenegro, dono de metade das terras da região, e senhor da vida e da morte de quem ousasse cruzar seu caminho. Severino sabia que confrontar Elias era arriscar a própria vida, mas também sabia que o silêncio do sertão naquele dia tinha um motivo, e esse motivo exigia resposta. Quando chegou na beira da vila, encontrou dois homens parados na sombra de um juazeiro. Não eram dali. Estavam nervosos, inquietos, cochichando. Quando perceberam que Severino se aproximava, enrijeceram o corpo. E isso foi suficiente para ele ter certeza. Eram jagunços do coronel, enviados para observar. Talvez enviados para eliminar quem levantasse suspeitas. Severino parou o cavalo a poucos metros. O silêncio cortou o ar como lâmina. Os dois homens tentaram fingir que não o conheciam, mas o medo nos olhos entregava tudo. Severino os encarou com calma, medindo cada gesto, cada intenção. E então, com a voz firme, disse: Vocês deixem de rodeio. A morte de Zeca não vai passar em branco. Se o coronel pensa que vai intimidar o sertão, ele se enganou. Um dos jagunços abriu a boca para responder, mas o outro colocou a mão em seu ombro, impedindo. E sem dizer palavra, ambos recuaram, montaram nos cavalos e desapareceram na poeira. Para Severino, aquilo era a confirmação final. O coronel não tinha apenas permitido o ataque, ele tinha ordenado. Zeca falava demais. Zeca questionava demais. Zeca era um problema. E problemas, para Montenegro, eram resolvidos com sangue. Era hora de agir. Severino voltou à vila e chamou alguns poucos homens de confiança. Cada um chegou com o rosto tenso, mas com o coração inquieto.
Ninguém queria confrontar o coronel, mas ninguém podia ignorar o que havia acontecido com Zeca, um homem querido por todos. Severino explicou o que sabia, e disse algo que ecoou como trovão em meio ao silêncio ensurdecedor daquele dia: se a gente aceita isso calado, amanhã é um de nós, depois de amanhã, é outro. Até não sobrar ninguém para dizer não, os homens se entreolharam. Medo e coragem disputavam espaço em seus rostos. Mas no final, a decisão veio não dos homens, mas da lembrança da menina cega, sozinha ao lado do pai morto. O grupo se formou. A missão era clara. A justiça precisava ser feita, e a terra seca do sertão seria testemunha do que viria a seguir. Severino preparou seu plano com calma, analisando cada detalhe. Sabia que o coronel tinha muitos homens, armas e influência. Sabia também que um ataque direto seria suicídio. Mas Severino não. Era homem de ataques diretos. Ele preferia a estratégia, a precisão, o golpe certo na hora certa. Enquanto reunia armas, munição, mapas improvisados e informações sobre os jagunços do coronel, Severino lembrava das palavras da menina: não deixe meu pai morrer pela segunda vez. Aquilo virou a chama que alimentava sua determinação. E assim, quando o sol começou a descer, tingindo o céu de vermelho, Severino montou em seu cavalo mais uma vez. Com o grupo atrás dele, avançou rumo às terras do Coronel Montenegro. O sertão parecia segurando a respiração. O vento parou, os pássaros calaram, até as folhas secas hesitaram em se mover. O silêncio estava de volta, mas dessa vez, não era silêncio de medo, era silêncio de guerra. E o sertão saberia, dali em diante, que havia um homem disposto a enfrentar o impossível, e que aquele dia, o dia em que tudo silenciou, seria lembrado por muito tempo. Mas antes, Severino olhou para trás, respirou fundo e disse, como se falasse para cada pessoa que sofrera por causa do coronel: hoje começa, não pelo Zeca apenas, mas por todos nós. E partiu. Se você acredita que justiça não deve ser calada, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você faria no lugar de Severino. Se inscreva no canal para acompanhar o próximo capítulo dessa história, e deixe o like para fortalecer nosso trabalho e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas que amam as histórias do nosso sertão. E não esqueça, a voz do povo só é forte quando encontra eco. Faça parte desse eco, hoje, agora.